Durante alguns dias, eu estive refletindo sobre o conhecimento que eu compartilho com vocês sempre que a gente se encontra aqui no Oráculo Terapia. E o quanto eu também, claro, acabo aprendendo com esse mesmo conhecimento, né? Eu, Lima Filho, a pessoa que fica por trás aqui desse canal, a pessoa que atende vocês, que já se consultaram individualmente, eu considero que eu tenho uma cabeça muito cheia de coisas, caótica mesmo, sabe? E que é muito difícil para mim estabelecer o silêncio mental, né? E é muito difícil também que eu consiga me adaptar, me adequar a novas realidades, principalmente se essas novas realidades são realidades saudáveis, tranquilas, harmônicas, porque é muito mais fácil para cada um de nós vibrar numa frequência mais negativa. É mais fácil a gente ter um pensamento negativo do que um pensamento positivo. É mais fácil a gente ter um hábito nocivo do que um hábito benéfico. É muito mais fácil, porque esse hábito benéfico, esse pensamento positivo, ele vai exigir que a gente saia de uma zona de conforto. E é como se a nossa zona de conforto, né, essa zona de conforto do nosso aparelho cognitivo, vamos dizer assim, humano, estivesse vinculado aos hábitos negativos, aos hábitos nocivos, aos pensamentos conflitantes, né? Então eu, com a minha cabeça cheia de coisas, bem caótica mesmo, que não para por um segundo, né? Venho sempre recebendo as informações e sempre trago isso dentro das minhas leituras para as pessoas que se consultam comigo e também para aquelas que assistem aos vídeos aqui do Oráculo Terapia. Que a nossa cabeça, ela tanto pode ser a nossa aliada, como a nossa maior fraqueza. E aí eu me peguei refletindo a respeito de todo esse conhecimento transmitido, a respeito de todas essas coisas que eu aprendo com a espiritualidade, que eu transmito também para vocês. E foi daí que eu decidi compartilhar este conhecimento que nós iniciaremos a partir de agora, né? Aí, para que vocês entendam a proposta dessa nova série de vídeos aqui do Oráculo Terapia, eu decidi contar uma historinha para vocês. Na verdade, eu vou ler com vocês um texto de um escritor italiano chamado Alessandro Frisa, ou Fresa, não sei, chamado O Capitão e o Marinheiro. Esse textinho ele vai refletir sobre a importância da criação de novos hábitos na nossa vida, principalmente nos momentos em que nós nos vemos sem saída, presos, né, em antigos hábitos ruins, hábitos que se algum dia foram bons pra gente já não são mais, entendeu? Já não fazem mais sentido. Então foi pensando nessa tentativa mesmo, minha, particular, de mudança, de transformação da mente, que eu decidi propor esse conhecimento, criar essa série de vídeos e conversar com vocês durante algumas semanas, uma vez por semana, durante 21 semanas, a partir da próxima semana, né? A gente não vai contar essa primeira semana é só uma introdução. A partir da próxima semana a gente começa a contar um trajeto de 21 semanas, propondo uma transformação da mente, um dia por vez, então degrauzinho por degrauzinho, certo? Essa história que eu falei para vocês, do Capitão e o Marinheiro, ela ficou muito famosa nessa época da pandemia e tudo mais, porque ele relata também um período de quarentena. Eu lembro até de ter postado isso numa rede social que eu não tenho mais, no início da quarentena, né? Lá em 2020 ainda. Então, eu resgatei esse texto dessa rede social que eu não possuo mais, porque eu considerei que ele seria muito interessante para a gente refletir sobre a criação de novos hábitos e refletir também sobre a proposta dessa nova série de vídeos que eu trago para vocês a partir de agora. Nessa historinha, o Capitão e o Marinheiro, nós temos ali um menino, um marinheiro, né, que junto do restante da tripulação de um navio, se vê obrigado a ficar em quarentena dentro desse tal navio. Ele fica muito inquieto, né, por ter a sua liberdade privada. E aí o diálogo entre o marinheiro e o capitão acaba por ser um diálogo transformador. Por quê? Porque o capitão vai relatar uma situação de anos atrás em que ele próprio passou por uma situação similar de uma quarentena igualmente em um navio. E aí ele vai relatar tudo isso e vai dizer como foi que ele utilizou esse momento de privação para conquistar novos hábitos.
Vejamos então como é que é aí essa historinha. Acompanhem comigo a leitura, assistindo a essa historinha, na verdade lendo a historinha aí no vídeo, tá certo? O Capitão e o Marinheiro, de Alessandro Frisa. Capitão, o menino está preocupado e muito inquieto devido à quarentena que o porto nos impôs. O que te inquieta, menino? Não tens comida suficiente? Não dormes o suficiente? Não é isso, capitão. É que não suporto não poder ir à terra e abraçar a minha família. E se te deixassem sair do navio e estivesses contaminado, suportarias a culpa de infectar alguém que não tem condições de aguentar a doença? Não me perdoaria nunca, mas para mim inventaram essa peste. Pode ser, mas e se não for inventada? Entendo o que queres dizer, mas me sinto privado da minha liberdade, capitão. Me privaram de algo. E tu te privas ainda mais de algo. Está de brincadeira comigo? De forma alguma. Se te privam de algo, sem responder de maneira adequada, terás perdido. Então quer dizer, segundo me dizes, que se me tiram algo para vencer, eu devo privar-me de mais alguma coisa por mim mesmo? Exatamente. Eu fiz quarentena há 7 anos atrás. E o que foi que tiveste de te privar? Aí diz o capitão, né? Eu tinha que esperar mais de 20 dias dentro do barco. Havia meses em que eu ansiava por chegar ao porto e desfrutar da primavera em terra. Houve uma epidemia. No Porto Abril nos proibiram de descer. Os primeiros dias foram duros. Me sentia como vocês. Logo comecei a confrontar aquelas imposições utilizando a lógica. Sabia que depois de 21 dias deste comportamento se cria um hábito. E em vez de me lamentar e criar hábitos desastrosos, comecei a comportar-me de maneira diferente de todos os demais. Comecei com o alimento. Me impus comer a metade do quanto comia habitualmente. Depois, comecei a selecionar os alimentos de mais fácil digestão, para não sobrecarregar o corpo. Passei a me nutrir de alimentos que, por tradição histórica, haviam mantido o homem com saúde. O passo seguinte foi unir a isso uma depuração de pensamentos pouco saudáveis e ter cada vez mais pensamentos elevados e nobres. Me impus ler ao menos uma página a cada dia de um argumento que não conhecia. Me impus fazer exercícios sobre a ponte do barco. Um velho hindu me havia dito anos antes que o corpo se potencializava ao reter o alento. Me impus fazer profundas respirações completas a cada manhã. Creio que meus pulmões nunca haviam chegado a tamanha capacidade e força. A parte da tarde era a hora das orações, a hora de agradecer a uma entidade qualquer por não me haver dado como destino privações graves durante toda a minha vida. O hindu me havia aconselhado também a criar o hábito de imaginar a luz entrando em mim e me tornando mais forte. Poderia funcionar, né? Podia funcionar também para as pessoas queridas que estavam distantes. E assim, integrei também esta prática na minha rotina diária dentro do barco. Em vez de pensar em tudo o que não podia fazer, pensava no que faria uma vez chegado à terra firme. Visualizava as cenas de cada dia, as vivia intensamente e gozava da espera. Tudo o que podemos obter em seguida não é interessante. Nunca. A espera serve para sublimar o desejo e torná-lo mais poderoso. Eu me privei de alimentos suculentos, de garrafas de rum e outras delícias. Me havia privado de jogar baralho, de dormir muito, de praticar o ócio, de pensar apenas no que me privaram. Como acabou, capitão? Eu adquiri todos aqueles hábitos novos. Me deixaram baixar do barco muito tempo depois do previsto. Privaram vocês da primavera, então? Sim, respondeu ali o capitão, né? Naquele ano me privaram da primavera e de muitas coisas mais. Mas eu, mesmo assim, floresci.
Levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca mais pode tirá-la de mim. Então, o que é que nós temos aqui com essa história? Eu deixei até aqui marcadinho algumas coisinhas, né? O marinheiro diz assim, olha, lá no finalzinho, me privaram de algo. Nós, no nosso cotidiano, não pensamos sempre isso? Com muita frequência? De que as pessoas, ou as situações, ou o próprio sistema que nos alberga, nos priva de alguma coisa? E é daí que vem a nossa insatisfação, a nossa infelicidade, o nosso desejo de mudança? Pois bem, o marinheiro ele vai refletir sobre essa ideia de privação, né? Porque ele diz o seguinte, olha só, se te privam de algo sem responder de maneira adequada, terás perdido. Qual é o conselho desse capitão ao seu marinheiro? Ele diz que se te tiraram alguma coisa, para vencer, no lugar de ser vencido, você também deve se privar de algo. Só que aqui a gente tem que refletir sobre o seguinte, não é porque te tiram X coisa que você vai tirar Y. Né? Como se fosse uma espécie de competição. Olha, você está me tirando tal coisa, mas eu vou tirar uma outra coisa de mim mesmo. Não é simplesmente esse o ato. Né? É o ato de você mudar a forma pensamento e a forma de atitude que está relacionada ao seu desejo de mudança mediante a privação. Porque muitas vezes o que é que acontece? A gente é privado de algumas coisas, não importa o que, mas a gente é privado de algo. E o que ocorre é que em resposta a essa privação, a gente entra numa baixa frequência, numa baixa energia, começa a se lamentar, começa a se maldizer, começa a criar vários monstros dentro da cabeça e no lugar de se deixar levar, como eu digo sempre nas minhas leituras, por uma insatisfação que impulsiona, a gente é levado ou aprisionado por uma insatisfação que paralisa, por uma insatisfação que faz com que a gente estagne, né? E comece a ser comandado pelos monstros que a gente cria dentro da cabeça. Então a resposta, segundo esse capitão, a qualquer tipo de privação é você se privar de algo, né? Mas não no sentido de alimentar a falta, é no sentido de alimentar o desejo de conquistar determinada coisa que te foi privada num primeiro momento lá na frente. E como é que eu faço isso? Como é que eu crio esse desejo? A partir da criação de novos hábitos. Uma pessoa que, por exemplo, quer emagrecer, ela sabe que ela não vai conseguir emagrecer da noite para o dia. Ah, mas tem cirurgia, ah, mas tem remédio. Tem cirurgia, tem remédio. Mas, mesmo com remédios, mesmo com cirurgia, ela vai ter que criar um novo mecanismo mental para começar a praticar novos hábitos. Obviamente, hábitos que sejam melhores, hábitos que sejam compatíveis com essa nova realidade que ela deseja, hábitos que façam com que ela alcance esse objetivo lá no futuro, que é, nesse caso aqui do nosso exemplo, emagrecer. Uma pessoa que quer, sei lá, comprar uma casa, né? Ela não tem dinheiro, ela não é rica para comprar uma casa na hora que ela quiser. Então ela vai ter que aprender a poupar. Ela vai ter que aprender a reservar esse dinheiro. Então, de certa forma, ela vai se privar de algumas coisas. Ah, e aquela pizza do fim de semana, que é o quê? R$50. Não, essa semana eu não vou comer a pizza. Eu vou guardar esses R$50. Poxa, mas é R$50 tão pouco para uma casa tão cara. Pois é, mas é que nem aquela historinha do grão em grão da galinha, né? De grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Então, a pessoa se privou de comer aquela pizza do final de semana para economizar aquele dinheirinho que ela vai guardar, que ela vai juntar com outros dinheirinhos para alcançar um objetivo lá na frente, para alcançar uma nova realidade, que é o que? A compra dessa casa, né? Segue o mesmo exemplo da pessoa que quer emagrecer. Ah, a pessoa quer emagrecer, mas ela vive comendo fast food. Ela vai ter que criar um hábito mais saudável. Então, muito provavelmente, ela vai ter que se privar de determinados alimentos que façam mal, que engordam, com muito açúcar, de fast food mesmo. Né? Então, sempre há essa ideia de que para que você alcance um determinado objetivo, é necessário que num primeiro momento você se prive de alguma coisa. E se te privaram de algo antes, você dá um jeitinho ali de criar um novo mecanismo mental,
né, um novo mecanismo interno, para responder a essa privação com uma outra realidade, que não seja aquela em que você se vê fragilizado, estagnado, estou insatisfeito, estou, mas não tenho força para fazer nenhum tipo de movimento. Então a ideia aqui é sempre gerar mais força interna em prol de um movimento de mudança, tá? E aí um pouco mais para frente, o capitão diz o seguinte, olha, os primeiros dias foram duros. Sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de mudança na nossa vida, os primeiros dias são duros. Os primeiros dias são difíceis, muito difíceis. Por quê? Porque se você é daquele tipo de pessoa que não se exercita, mas quer começar a se exercitar, nos primeiros dias você vai ficar cansado, vai ficar com muita preguiça, vai sentir muita dor no corpo, né? Naqueles músculos, naquelas juntas, naqueles ossos que você não usava. E como você não usava, vai dar toda essa situação aí de dor, de desconforto e tudo mais, né? Então, os primeiros dias de uma mudança, eles sempre são duros, mas são necessários. Apesar de toda dificuldade, eles são necessários para você alcançar um objetivo maior um pouco mais lá para frente, dependendo do seu objetivo, a curto, médio ou longo prazo, né? E aí o capitão fala que para enfrentar esses dias duros, ele utilizou a lógica. O que foi que ele fez então? Ele utilizou a mente ao favor dele, porque a nossa mente tanto pode ser a nossa maior inimiga, como pode ser a nossa maior aliada. Tudo é mental. Se tudo é mental, então tudo reside na mente. Então a gente pode criar realidades boas ou ruins a partir da nossa mente e de como a gente utiliza essa mente para plasmar essa realidade posteriormente. Então, para enfrentar a dureza dos primeiros dias, a dificuldade dos primeiros dias, ele utilizou a lógica. Ele transformou a mente em uma aliada, tá? É o que eu quero propor para vocês. A gente vai transformar a mente mais no sentido de fazer com que ela se torne a nossa aliada. Já sabendo que são 21 semanas, mas os primeiros dias, as primeiras semanas não serão fáceis, serão duros, serão dificultosos, mas no final a gente consegue alcançar os nossos objetivos de transformação mental, né? E aí ele disse, olha, que depois de 21 dias de um novo comportamento se cria um hábito. E isso, de fato, é comprovado cientificamente por alguns neurologistas, neuropsiquiatras. É comprovado que com 21 dias a gente começa a criar um hábito. Porque aquele novo movimento que a gente está fazendo, após esses 21 dias, o nosso corpo já vai começar a fazer no automático. Um pensamento que é recorrente por mais de 21 dias, depois você nem vai perceber que está pensando sobre aquilo, mas estará pensando. Por quê? Porque é automático. É como se entrasse o hábito, o pensamento, nesse piloto automático, né? E aí ele diz que, em vez de lamentar e criar hábitos desastrosos, ele começou a se comportar de uma maneira diferente. Sempre existem ali dois tipos de pessoa. Aquela que se comporta de uma forma negativa, alimentando comportamentos nocivos, e aquela que, diante dos problemas, das privações, começa a se movimentar de uma forma mais saudável. Então, o que foi que ele fez? Ele mudou o alimento, né? Mudou a quantidade de alimento e mudou a forma de alimento para purificar o corpo. Depois de purificar o corpo, ele buscou purificar os próprios pensamentos, né? Porque não adianta a gente ter um corpo físico muito do saudável se o nosso corpo mental for altamente adoecido. Buscou novos conhecimentos, porque ele buscou ler pelo menos uma página qualquer de um livro, um argumento novo qualquer, uma coisa que ele não conhecia, então ele buscou a novidade, ele buscou conhecimento novo, ele buscou ideias novas, muito provavelmente, muito possivelmente, para confrontar, né, aquilo que ele sabia com aquilo que ele não sabia e começar a ver até onde a verdade dele ainda fazia sentido. Porque chega uma hora que as nossas verdades não fazem mais sentido para a gente. Então não adianta você dizer, mas
eu tenho aqui 70 anos, sempre acreditei nisso, vou continuar. Peraí. Né? Então você estagnou, você parou no tempo. Porque, na verdade, não existe uma verdade absoluta. As verdades vão acontecendo e a gente vai tendo contato com elas conforme a gente vai expandindo a nossa consciência. Outra coisa que ele fez foi potencializar o alento, né, através das respirações completas, das respirações profundas. A respiração consciente. A respiração consciente é uma outra forma de nos ajudar a trabalhar melhor a mente e transformar esse nosso corpo mental. Ele também estabeleceu 1 hora de orações, um momento para rezar, para agradecer ao universo, a Deus ou a qualquer outra entidade que porventura ele acreditasse. E esse momento de agradecimentos também é um momento importante, né? Porque por mais dificultoso que a gente viva, por mais dificultoso que seja a nossa existência, ainda assim a gente passa por esses processos de aprendizado que são necessários para o nosso crescimento pessoal. Mas a gente sabe que essas situações poderiam ser ainda mais densas, ainda piores, se a gente não tivesse o auxílio da espiritualidade. A espiritualidade está sempre do nosso lado para nos auxiliar, mesmo que a gente seja cético em relação a isso, mesmo que a gente não acredite. Né? Ele também começou a imaginar a luz, então da conexão com a espiritualidade, com as entidades, através das orações. Ele começou a imaginar essa luz curativa dentro dele, então, mais uma vez, ele utilizou a imaginação, então ele utilizou o plano do pensamento e o plano mental. Mais uma vez ele tentou pegar essa mente, pegar esse pensamento e utilizar a favor dele, né? Utilizar como se fosse o seu aliado, né? A mente pode ser o nosso aliado. E aí ele diz que a espera serve para sublimar o desejo e torná-lo mais poderoso. Então, quando a gente acredita que vai alcançar determinado objetivo e a gente vai trabalhando internamente, né, aceitando o tempo de espera até o momento em que isso se realiza, é como se quando isso se realizasse, o evento em si fosse muito mais poderoso do que se tivesse acontecido no tempo que a gente gostaria que acontecesse, né? Porque a gente é sempre muito imediatista. Então, se ele acontecer nesse tempo tão imediato, ele não vai ter a mesma potência, ele não vai ter a mesma força se ele acontecer no tempo que é predeterminado por essa entidade maior, por esse universo, um tempo que está para além da nossa própria consciência. E por fim, ele diz: naquele ano me privaram da primavera e de muitas coisas mais, mas eu mesmo assim floresci. Levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca mais pôde tirá-la de mim. Então ele se transformou a tal ponto, né, e é isso que ele tenta transmitir ao seu marinheiro, e é isso que a historinha tenta transmitir a cada um de nós, que ele foi tornando tanto. Ele poderia ter entrado numa frequência muito baixa, mas ele aproveitou esse momento para transformar a mente, criar novos hábitos, hábitos de limpeza, hábitos de renovação, hábitos muito melhores para ele. A tal ponto que ele não deixou de ter problemas, mas ele conseguiu pegar aquela primavera que foi perdida por conta do período de quarentena dentro do navio e fazer com que essa primavera acontecesse dentro dele, né? Então, só para que vocês entendam melhor, qual é o intuito dessa nossa série de vídeos? O intuito é levá-los, né, a cada um de vocês, e eu junto, claro que eu não sou besta, eu estou nesse mesmo barco que vocês, tá? O intuito é levá-los, e eu junto, a um florescimento. O intuito é que nós, dentro desse barco aqui da vida, podemos florescer, possamos aprender, apesar dos problemas, das diversidades, que nós possamos carregar dentro da gente, apesar de qualquer coisa, a primavera. Carregar a primavera dentro do peito. Ou seja, apesar de qualquer dificuldade, se nós conseguimos fazer com que a mente seja nossa aliada, é mais difícil de a gente baixar a nossa frequência e é muito mais fácil
com que a gente lide, com a maneira com que a gente vai lidar com os problemas, porque a gente sempre vai enxergar nesses problemas algum tipo de beleza, algum tipo de alegria, algum tipo de sutileza, algum tipo de cor, que é tudo o que a primavera, de alguma forma, nos propõe. Então, o intuito aqui é direcioná-los para a criação de novos hábitos, não em apenas 21 dias, não. Aqui o desafio é maior. É alcançar níveis dentro da iluminação. Logo, a criação dos hábitos que o Oráculo Terapia propõe terá uma duração de 21 semanas, sendo um vídeo por semana, a começar na próxima segunda-feira ao meio-dia, em que nós iniciaremos com a compaixão para alcançar, na nossa última semana, os portões do céu, que é o nosso estágio final lá no dia 20 de dezembro. Nesse percurso, nós faremos leituras com o Oráculo da Transformação, também com outros oráculos, além de meditações, rituais, de modo que a gente possa encerrar o ano de 2021, que foi um ano tão difícil, da melhor maneira possível e com o desejo e a força para fazer um ano de 2022 diferente. Tá? Eu aguardo você, aguardo a sua companhia, aqui todos de mãos dadas, apesar de estarmos ainda distantes, nessa nossa jornada. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, nada muda se você não mudar. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder e cante que é bom viver. Rasgue as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser e cante que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, nada muda se você não mudar.